Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes do podcast O Poder do Trevo, da marca Quatro Folhas, a marca do seu suplemento. Hoje estamos aqui com Valdinei. Valdinei, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, João, bom estar aqui e continuar a nossa conversa de outras semanas. Nossa conversa semanal, onde nós vamos trazer assuntos relacionados à mente, dentro do nosso propósito, nossa proposta, né, de nutrir o seu corpo e nutrir a sua mente. Porque de nada adianta, né, pessoal, a gente se preocupar com a parte da academia, da parte de cuidar do corpo, né, se a gente não cuida também da nossa mente. Então, essa é a nossa proposta de valor, a nossa filosofia dentro da Quatro Folhas, e esse é o propósito desse podcast, O Poder do Trevo. E hoje, no nosso episódio de hoje, né, nós vamos conversar sobre o que é e como encontrar um propósito de vida, certo? Então, antes de mais nada, Vagnão, roda o VT e vamos lá. Valdinei, queria conversar com você, queria perguntar para você uma coisa. O que é, então, um propósito de vida e como que a gente faz para encontrar isso hoje, nesse século XXI aí tão atribulado, cheio de questionamentos, cheio de angústia, né? O que é um propósito de vida na sua visão e como que a gente faz para encontrar um, Valdinei? É na esquina, a gente vai, compra na farmácia, na banca. Como que a gente faz isso, Valdinei? Bom, você coloca, João, uma questão importante do mundo que nós vivemos, que é o mundo pós-moderno, a sociedade pós-tradicional, é que esse propósito não cai na cabeça da gente, né? Ele não é dado pronto. Nas sociedades tradicionais você tinha os papéis muito definidos, a propósito de vida já dado, e as pessoas não vivenciavam muitas crises a esse respeito, né? Já nós precisamos construir o nosso propósito, porque ele não está dado. Você tem milhares de alternativas, milhares de possibilidades, e você precisa construir o propósito com essa direção para a vida. Isso pode ser o melhor dos mundos para boa parte das pessoas, mas pode ser profundamente angustiante, né? Porque você coloca essa questão: como é que eu descubro o propósito? Onde é que eu encontro? Né? Encontro numa loja, encontro num curso, encontro num retiro? Como é que eu encontro o meu propósito de vida? Né? E talvez seja interessante a gente fazer distinções, né, entre esses propósitos, né? Propósitos mais imediatos, mais curtos, propósitos profissionais e propósito de vida num sentido mais amplo. Valdinei, eu acho assim, né? Uma coisa muito curiosa, porque eu fico pensando, né? Qual que seria o propósito de vida no século XV, né? No século XIV? Estou pegando aí aleatoriamente, né? Mas a história da humanidade, ela, né? A gente acha que ela tem uma ascendente assim, mas ela é em curvas, né? Então a gente teve aí, né, o século de ouro, lá o século de Péricles, né, ali, se é que eu me lembro bem, ali 400 antes de Cristo, dentro dos meus estudos de filosofia aí, que não são, né, enfim, tem algum conhecimentinho ali, mas onde as pessoas prescrutavam, né, buscavam, iam atrás sobre o que é, né, o que é a vida, qual é a minha função aqui e tal. Só que depois de um tempo as coisas, né, não seguiram dessa maneira. A gente teve dominações do homem pelo homem, não é mesmo? Né? Aí aproveitando o Hobbes, que falava que o homem é o lobo do homem, né? E eu acho que assim, hoje em dia nós vivemos numa situação, e é isso que eu gostaria que você falasse um pouco pra gente, onde nós temos uma liberdade enorme, né? Uma coisa que nós não tínhamos aí há uns 3 séculos, 4 séculos, ou até recentemente, né? E hoje nós temos essa liberdade enorme e nós simplesmente não sabemos o que fazer com ela, né? A gente não sabe muito bem para onde ir, as pessoas ficam angustiadas, ansiosas, né? Porque não sabem o que fazer com essa liberdade. E eu acho que essa liberdade, ao mesmo tempo que ela é angustiante, né? Porque ela empodera as pessoas, né? Ela é ao mesmo tempo a chave para a gente encontrar
um propósito de vida? Porque, volto, né, à minha indagação, né, a construção da minha indagação. Como que a gente vai encontrar um propósito de vida numa época em que nós não tínhamos liberdade de pensamento, numa época em que a autoridade dizia o que a gente podia ou não podia pensar, né? Seja essa autoridade o Estado, seja essa autoridade na época a Igreja Católica, enfim, isso para falar aqui dentro da nossa parte ocidental e tudo mais. E hoje nós não temos mais essa situação, né? Hoje nós temos uma situação de liberdade, né? E essa liberdade que era para trazer para o ser humano essa parte construtiva, ela muitas vezes acaba, né, sendo um tiro pela culatra. A gente acaba tendo o efeito reverso disso, né? Que é o de não conseguir desenvolver isso. Você acha que a liberdade, Valdinei, como que ela opera hoje em dia para a gente poder encontrar esse propósito de vida? A questão, João, é que dentre os animais, né, os mamíferos, nós não temos o nosso mundo pronto. Os outros, quando chegam ao mundo, eles já têm o instinto. E esse instinto é o mundo pronto. Nós somos seres que criam mundos, né? Nós imaginamos mundos para viver. Isso se chama cultura, essa capacidade que a gente tem de construção. Eu só eu colocaria para você uma indagação, se na verdade você fez a comparação do mundo antigo, né, onde você tinha liberdade mais restrita ou encontrava um mundo mais formatado, com os papéis mais definidos e a margem, mesmo a mobilidade das pessoas e a exposição das pessoas ao diferente, a pluralidade, a diversidade era muito menor. Né? Você imagina, por exemplo, no mundo antigo, né, os deslocamentos eram terrestres ou marítimos, mais limitados, e a possibilidade de você ter o contato com o diferente, com aquilo que era alternativo, e você imaginar que a vida humana poderia ser vivida de outra forma, desde falar outra língua, comer outra comida, vestir outra roupa, era uma coisa muito rara. A maioria das pessoas nasciam, cresciam, viviam e morriam num raio muito limitado de quilômetros, né? Então, nós hoje, com o fenômeno da globalização, da interconexão, da mobilidade, nós somos expostos o tempo todo a outras formas de vida. Mas, por outro lado, vai havendo um achatamento e uma uniformização da vida. Então, o que eu disse para você, o questionamento que eu colocaria para você e para o nosso ouvinte é o seguinte: outro dia eu abri o TikTok, a rede social, e lá tinha uma mensagem, né? Nós estamos dando mais daquilo que você gosta. E aí vinha uma sugestão de vídeos, né, que pelo histórico do que eu assisto, que perigo essa mensagem, né? Que artificial perigo. Vamos ver o que eu gosto. Então, a questão hoje, né, é que nós temos formas mais sutis, mais poderosas de adentrar a mente e definir, inclusive, o propósito seu. É um propósito de vida que você está escolhendo. De alguém definir, você está falando? De alguém definir, né? A partir de outros interesses, né? Por isso que a gente já falou isso nos episódios anteriores, né? Cada vez mais o silêncio, essa capacidade de reflexão particular, ela é mais importante, né? Porque tem muita gente interessada na sua mente, né? Nas suas escolhas. Você acha que talvez na construção da sua identidade? Talvez a gente não tenha tanta liberdade quanto a gente acha que a gente tem. Eu imagino que não, porque nesse sentido, né, nas sociedades tradicionais, embora você tivesse menos possibilidades de deslocamento, de exposição diferente, você tinha muito mais tempo de recolhimento, de reflexão em torno de uma fogueira, do que a gente tem hoje, com toda a agitação e todos os inputs que você recebe o tempo todo, os estímulos externos que deixam pouco espaço para reflexão. Eu acho que às vezes a gente acha que a gente está, pode ser, né, atuando de maneira livre e espontânea, mas muitas vezes a gente está agindo dentro de um círculo vicioso, vamos dizer assim, no automático, né? Então, esses dias aí eu li, eu tava fazendo um curso onde a pessoa falava sobre engenharia, né,
social, né? E como que os aplicativos e as mídias sociais elas são elaboradas, né? A estrutura dessas mídias sociais ela é elaborada em cima de engenharia social, ou seja, como que eles fazem para segurar a sua atenção sem que você sequer perceba. Né? Então você está muitas vezes ali postando, muitas vezes ali consumindo material, achando que para você aquilo é a expressão da sua liberdade e você nem sabe que na verdade você é um ratinho de laboratório, vamos para dizer assim, né? Um humaninho de laboratório e você nem sabe disso. Né? Essa expressão, né? Nós estamos dando mais do que você gosta. Pois é, acabou, né? Você já te falou. Olha, você gosta disso. Eu me senti um ratinho. Né? No celular. Você gosta disso. O pior é quando você olha e você gosta mesmo, né? Você fala assim, caramba, meu, putz grila, e aí agora? Agora, ô Valdinei, o que é um propósito de vida para você? Assim? Por exemplo, um propósito de vida pode ser uma pessoa querer ser rica, ou um propósito de vida pode ser uma pessoa querer ser um empresário bem-sucedido, uma pessoa pode querer ser academicamente bem-sucedido. O que é um propósito de vida? A gente tem aqui, male 80 anos de vida aqui nessa Terra, alguns mais, alguns menos. É um período de tempo pequeno, né? Se a gente comparar aí com o tempo, quanto tempo tem o universo? 14 bilhões de anos. Então a gente tem aqui uma fração de segundo nessa Terra. O que a gente pode fazer nessa fração de segundo que pode ser dito como sendo um propósito de vida e o que isso muda para o universo? Eu respondo para você com uma história que eu gosto muito, que conta o seguinte: o físico Albert Einstein, um dos maiores gênios do século XX, ganhador do Nobel, ele certa vez foi convidado para fazer uma palestra, e essa palestra era numa cidade perto de Nova York, e ele decidiu ir de trem. E no dia e hora estava lá na estação, embarcou, e a certa altura o cobrador, havia na época cobradores, e passava para pegar o bilhete, né, e ticar o bilhete. Né? Quem viajava de ônibus antigamente no interior deve ter tido essa experiência. Né? O cobrador vinha poltrona por poltrona, conferindo, perfurava o bilhete. E chegou no Albert Einstein: o seu bilhete, por favor. E ele pôs a mão no bolso do paletó, não estava ali, nos bolsos de baixo, pegou a pasta, começou a procurar, não estava. Aí o cobrador disse para ele: o senhor fique tranquilo, eu vou até o final do vagão e depois eu volto aqui, procure com calma, não se preocupe. E quando o cobrador voltou, o Einstein estava ajoelhado no chão e com a cabeça embaixo do banco procurando o bilhete, né? E aquilo constrangeu, e o cobrador disse assim: eu já reconheci o senhor, não se preocupe, Dr. Einstein, deixa, não precisa me apresentar o bilhete. Ele falou: não, tudo bem, não estou preocupado em te apresentar o bilhete, eu quero saber para onde eu embarquei. Eu quero saber para onde eu estou indo. Eu gosto demais dessa história, né, do Einstein, porque o propósito é exatamente isso, né? Para onde é que eu estou indo? A gente está indo. Qual é a direção da minha vida? Onde é que eu quero chegar? Né? No que eu embarquei? Esse é o sentido de propósito, né? Que viagem é essa que eu estou fazendo? Então, acho que resume, né, as histórias funcionam melhor do que os conceitos, né? Porque constroem essa imagem para a gente. Né? O propósito é rumo, direção, né? Para onde você embarcou. E assim, são vários rumos, né, que a gente pode tomar nessa vida, né? Alguns podem ter como rumo, né, como objetivo, não sei, engrandecimento na carreira pessoal. Outras pessoas que eu conheço, por exemplo, que são muito alinhadas com a parte esportiva, né, querem ser competidores, querem... Mas assim, você acha que um propósito de vida, ele necessariamente traz alguma coisa ligada a uma parte de evolução, né? Porque assim, poxa, existem pessoas que parece que caminhar nós vamos, né? Então assim, para algum lugar a gente vai. Agora, o fato da gente estar aleatoriamente vivendo, isso por si só é um propósito. Existem pessoas que parecem que vivem sem propósito de vida. Um propósito de vida, ele necessariamente está ligado ao engrandecimento da pessoa, à evolução dela como ser,
aqui e, consequentemente, gerando valor para um próximo, por exemplo, como que você vê isso nessa ótica? Eu vejo o propósito como bem viver, né? Mais do que você pensar em termos de uma conquista, de sucesso, fama. Isso pode até resultar, né, no desenvolvimento de um propósito, mas é a vida bem vivida, né? A vida vivida com dignidade. Isso só é possível por meio da reflexão, né? E eu separaria propósitos em dois grupos, né? Você tem propósitos que a gente chamaria de vida, ou propósitos existenciais, que são a grande viagem que você faz, né? Quer dizer, como você se comporta ao longo de todo o percurso. E nesse sentido, o propósito existencial está muito atrelado à ética, a valores, né? Por exemplo, um propósito de vida, eu não vou roubar, não vou matar. Isso faz parte de uma grande direção de vida, ou visto positivamente. Não vou só evitar o mal, vou fazer o bem, vou fazer todo o bem possível, tudo que esteja ao meu alcance. Isso é um propósito de vida, né? Em geral, dado pela espiritualidade, né? A ideia do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor a si mesmo. Isso está nesse grande propósito da existência. Agora, tem propósitos mais específicos, né? Eu vou desenvolver a minha carreira com excelência. E aí acho que é o ponto que você colocou, né? Você pode simplesmente viver sem se sentir desafiado, ou você pode viver sendo desafiado, né? E a reflexão entra exatamente nisso, né? A vida refletida, a vida que é acompanhada por essa reflexão. Eu estabeleço um propósito, eu quero chegar lá, né? Eu não aceito menos do que isso, eu vou me esforçar, né? Eu vou dar o melhor de mim para alcançar, né? O problema é se você tiver um propósito específico, né? Acho que, não sei se você concorda comigo também, mas se esse propósito específico, curto, não tiver ancorado e respaldado por um propósito maior. Aí, se eu quero o sucesso, vale qualquer coisa para o sucesso? Eu acho que essa é a questão, né? Se você tem um propósito maior, você consegue orientar melhor o propósito específico da sua vida. Eu penso assim, né? A questão do propósito de vida, ela está muito ancorada às suas crenças e aos seus valores, né? Então, você traça a sua proposta de vida, que é a sua direção, né? Aquilo que você vai direcionar a sua vida, né? O seu caminho aqui na Terra, de acordo com as suas crenças, né? Com os valores que você tem para você. Então, por exemplo, não sei, para mim, quando você propôs o tema, né? Isso é uma coisa que às vezes eu me pego refletindo sobre isso, né? Eu sou uma pessoa, assim, hoje em dia, vamos dizer assim, agnóstica, né? Então, agnóstica. Você sabe o que é agnóstico, querido ouvinte? Agnóstico, eu estou com um doutor em sociologia aqui na minha frente, ele me corrige se eu estiver errado, mas agnóstico é aquela pessoa que não consegue provar a existência de Deus. Para ela, a existência de Deus não pode ser provada, né? Não é que ela não acredite ou não acredite, aquilo simplesmente não pode ser algo provado, né? E na minha cabeça, isso faz muito sentido que seja dessa maneira, né? Então, qual que é a relação disso para mim dentro de um propósito de vida? Eu acho que dentro daquilo que eu acredito, né, que se Deus existe, ele não quer ser provado. Ele não quer ser provado. Por quê? Porque se você pudesse provar que Deus existia, acabou sua liberdade. Quem que vai desafiar a Deus sabendo que ele existe comprovadamente? Ninguém. Fala assim, eu não posso desafiar esse cara que eu sei que existe. Agora, a partir do momento que você não sabe, que você não pode provar que ele existe, você tem a liberdade de ser você. E aí entra o elemento da genuinidade, de você poder trazer para o mundo a sua genuinidade. Existe esse substantivo de ser genuíno, né? De você ser aquilo que você realmente quer ser. Porque se você, né, mais uma vez, não sabe se aquele ser que te criou existe ou não, ou se você está aqui, por que você está aqui, você simplesmente sabe que você está aqui e ponto, né? Na melhor das hipóteses, é o máximo que você pode concluir. Então,
qual que é o seu propósito de vida? Para mim, é você ser você. Seja você. Eu acho que se Deus existe, eu acredito que ele exista, mas eu não posso provar. Se ele existe, o que ele quer de mim é saber quem eu sou. E aí, se eu sou uma boa pessoa, se eu sou uma má pessoa, se eu sou uma pessoa que traz o bem, que traz o mal, cara, aqui na Terra isso terá consequências, evidentemente, na lei dos homens. Mas para Deus é uma outra história. Ele primeiro quer saber quem é você. E aí, para isso, ele não se oculta, ele simplesmente se coloca como improvável. Não sei, posso existir, como posso não existir. O que você faria nessa situação? E aí você se torna você. E para mim esse é o propósito de vida. Mais do que simplesmente você falar, eu quero fazer o bem. Sabe, Valdinei, eu não sei se a minha linha de raciocínio faz sentido para você, eu não quero ficar me estendendo muito. O que eu vejo, né, é que Deus dá espaço para que a gente seja humano. Ele poderia ter criado robozinhos, né, formatados, né? E se você toma, por exemplo, as narrativas da história bíblica, você toma no Gênesis, Deus diz para o homem, para o primeiro casal, né, dar nome aos animais. Ou seja, ele dá espaço para criar, para fazer cultura, para dar sentido, para organizar. Nas parábolas do Novo Testamento, você encontra Jesus sempre apresentando Deus como o fazendeiro, o senhor de terras, que se ausenta e deixa os seus servos administrando o negócio. Ou seja, ele está presente na ausência. Deus se faz presente como uma ausência. Nós o percebemos exatamente como uma ausência. E isso dá espaço para que sejamos humanos, né, e façamos a nossa parte no mundo com responsabilidade. Né? Para aqueles que creem com a consciência que prestarão contas a Deus, e aqueles que não creem, né, na existência de Deus, com a responsabilidade de que, no mínimo, terão de ser autênticos e verdadeiros com a própria consciência. Né? Essa, para mim, é a diferença. Né? Eu acho que Deus é a grande ausência, né? Uma presença dessa ausência. Né? E ele dá esse espaço. Né? Nós somos construtores, né? Esse é o fato. Né? E isso, como eu disse, é uma grande alegria e uma grande angústia. Né? Nós somos seres inacabados, né? E vamos viver construindo quem nós somos a vida inteira. Né? E se chegarmos lá no final, né, e chegaremos, de algum modo satisfeitos, né, dizer, poxa, não foi 100%, mas 80%, tá 90%, né? Tá ótimo, né? Agora, se você chega no final e diz assim, puxa vida, né? Nem 10%, nem 5%, né? Reprovado. Aí fica ruim. É complicado. Né? Eu acho que eu lembro que você contou uma anedota num dos nossos capítulos passados ali. Eu não vou retomar ela por inteiro, mas era do Rabino, né, que chegou para Deus e falou, pô, você não me fez nem fulano, nem Beltrano, nem Cicrano. E aí Deus assim, cara, eu não fiz você nenhum desses que eu queria que você fosse você. E você não foi você, entendeu? Então eu sou muito apegado a essa crença de querer me descobrir, sabe? Torna-te quem tu és, né? Isso a gente também já falou sobre isso em outros temas. E querer encontrar a minha essência, querer expressar isso da maneira única, porque todos nós somos iguais na nossa especialidade. O que eu quero dizer? Todos nós somos diferentes, nenhum de nós é igual um ao outro. E nesse ponto, nós somos todos iguais. Né? Que é engraçado isso, né? A vida e a filosofia ela é cheia dessas contradições lógicas, né? Somos todos diferentes. E isso nos faz igual, né? Porque eu não sou igual ao Valdinei, o Valdinei não é igual ao Wagner, o Wagner não é igual ao Emanuel, que não é igual... Sim, todos somos diferentes. Então, quem é você? Né? Se expresse nesses poucos anos de vida que você tem aqui, né? Nesses 15 minutos de fama que você tem aqui. E isso eu sou uma pessoa muito apegada em querer ser eu de maneira genuína e evoluir como pessoa. Como que eu posso evoluir em relação a mim mesmo? Em como é que eu posso ser melhor do que eu fui ontem, melhor do que eu fui anteontem, nesse pequeno... Não porque eu ache, Valdinei,
que isso vai necessariamente fazer uma grande diferença para o universo. Porque, assim, né, a gente está aqui, como eu falei, há um micro espaço de tempo. Né? Então a gente vai passar, vai embora e acabou, entende? O time devours all, né? Que nem diz meu tio. Tempo devora tudo, né? Então eu não tenho essa pretensão de querer escrever o meu nome na história, nos anais aí dos livros, do universo. Não, eu quero simplesmente ser eu e ser melhor do que o que eu fui ontem. Esse para você é um propósito de vida válido, Valdinei? É válido a gente gostar de cada dia. Voltando à historinha do Einstein, a gente pode viajar obcecado por chegar, ou você pode viajar apreciando a paisagem. E eu acho que assim, você se envolver e gostar do que você faz a cada dia, tentar fazer melhor a cada dia, tentar ser melhor a cada dia, é exatamente você apreciar a paisagem. E não ficar obcecado com o ponto de chegada, né? Porque se o ponto de chegada não for exatamente aquele que você havia imaginado, o percurso foi bom, né? E a viagem já valeu a pena, né? Acho que isso pra gente é importante, né? Não perder isso de vista, né? Porque se a tarefa de cada dia ela é feita e a sua mente está o tempo todo só na chegada, você não está no presente, né? Que foi o que nós abordamos já no episódio anterior, né? Estar presente no presente, e isso faz muita diferença pra gente. Ô Valdinei, agora para os nossos ouvintes, a gente está nesse exato momento conversando sobre propósito de vida. A gente tentou traçar aqui um conceito sobre o que seria um propósito de vida com base nas nossas na nossa fé, nas nossas crenças, naquilo que nós acreditamos, né, e entendemos como sendo o mundo, a realidade, né, de evoluir e de buscar um destino, né, nessa nossa viagem, aproveitando aquela história do Einstein que você disse. Agora, como que a gente encontra um propósito de vida? A gente colocou aqui como nosso título, né, de discussão o que é e como que a gente encontra. Como que a gente encontra? Às vezes a pessoa, Valdinei, por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa ela é uma pessoa que trabalha muito. Às vezes, eita, que tá caindo tudo aqui no nosso cenário. O que está acontecendo aqui? Meu Deus, é um terremoto? Não. Estamos salvos, estamos seguros. Tá tudo bem. Retomando. Às vezes a pessoa ela tem aquela rotina, né, Valdinei, intensa, né, onde ela nem tem tempo, né, de se dar conta, né, do que ela está fazendo e tal. Como que ela encontra um propósito, né, na parte assim, vamos tentar dar para o nosso ouvinte, gerar um valor para o nosso ouvinte que às vezes se sente confuso, né? Cara, como que você encontra um propósito para sua vida? Acho que tem duas coisas, né? Ou três pelo menos, né? Você pensar na sua trajetória, na sua biografia, na sua experiência, no seu conjunto de experiências, né? Que tem a ver com a sua personalidade, a sua paixão, né? O que você faz que você realmente gosta de fazer, né? Que você não vê a hora passar, e no bem que isso faz. Como é que eu sirvo as outras pessoas? Quando a sua paixão ela encontra uma necessidade do mundo, da humanidade, você tem um grande propósito. As pessoas apaixonadas pelo que fazem, percebendo o bem que isso faz para os outros, é extraordinário. Mas aí você vai dizer, mas sei lá, de repente eu tenho um trabalho burocrático, um trabalho, né, que aparentemente não tem uma grandeza, né, uma coisa histórica, né? Mas todo o trabalho bem feito, né, todo o trabalho que te absorve, né, seja o trabalho mais comum, isso tem significado. Né? E quando você encontra isso, a gente está ligando especificamente a trabalho, né? Você sabe que era aquilo que você tinha que fazer, né? Aquilo que você veio realmente para fazer. Então, conhecer a sua paixão, né?
que é que realmente te fascina, move, assim, que move, que te empurra, né? Que você se dedica e, por outro lado, a sua experiência, a sua trajetória, a sua história, né? Porque nós somos seres datados, né? Nós existimos num lugar, num tempo, num conjunto de oportunidades. Eu vejo dessa maneira também. Então, vou dizer aqui para os nossos ouvintes, você que está aí no rádio, você que está aí no seu celular ouvindo a gente, você se sente confuso, você se sente às vezes angustiado. Você está ouvindo aqui o nosso podcast, talvez pela primeira vez, talvez você já ouviu algumas outras vezes. Você gosta desses assuntos ligados à mente, ligados ao equilíbrio da alma. Deixa eu falar com você nesse momento. O que é que te move? O que é que pulsa dentro do seu coração? Essa é uma responsabilidade sua. Você que tem que ir atrás disso. Não sou eu, não é o Valdinei, não é ninguém mais. É só você que pode dar essa resposta. Então, você que está ouvindo aqui o nosso capítulo hoje, eu vou fazer essa proposta para você. Porque, na verdade, o objetivo desse podcast é gerar esse tipo de valor para você. Não é simplesmente ter uma conversa aqui que não tenha sentido nenhum. Então, você está ouvindo este capítulo de o que é uma proposta de vida e como encontrá-la. O que é você já ouviu. Agora, como encontrá-la, às vezes você pode estar confuso. O Valdinei falou aqui e eu concordo com ele. Você tem que ter uma conversa consigo mesmo, ali no seu quarto, em silêncio, e pense naquilo que vibra dentro de você, naquilo que te deixa animado, empolgado, seja lá o que for. Faça ou não sentido para os outros. Lembre-se, você está aqui para atingir as suas expectativas e não as expectativas dos outros. Não é isso, Valdinei? Então, você buscando aquilo que faz você vibrar por dentro, aquilo que te move, isso é o que é mais importante para você encontrar o seu propósito de vida. Eu acho que essa é uma boa mensagem que a gente pode passar para frente. E eu só acrescentaria, não ter medo de errar, não ter medo de experimentar, que às vezes nós ficamos não vem na primeira, né? muito presos, né? Com a ideia, e se eu fracassar, vou parecer ridículo, vou ter desperdiçado meu tempo. Não existe esse desperdício, né? Se você está buscando e você se entrega naquilo que você está fazendo, alguma riqueza disso você tirará. Né? Então, essa coragem de experimentar, a coragem de ousar sem ter receio e entender que o propósito é construído, né? Ele é descoberto nesse processo de iniciar a caminhada, iniciar a viagem. Eu sempre penso, Valdinei, nisso que você falou, nessa questão de, poxa, às vezes a gente não faz porque a gente pode parecer ridículo, né? A gente fica com vergonha ali. Quantas vezes eu já não pareci ridículo na frente das pessoas? Eu acho que inúmeras vezes, meu amigo Indy. Então, eu acho assim, o que eu penso? Eu penso no momento da minha morte. E isso é um assunto que a gente um dia pode falar sobre isso, que eu acho muito importante, né? Mas ele é um tabu, né? Nas redes sociais, posts que você coloca com a palavra morte, você toma um ban, ele nem te permite falar sobre isso, né? É uma coisa muito complicada. Mas ela é muito importante. Tem uma autora que fez um livro, eu não me lembro agora qual que é o nome do livro e tal, mas me gravou bastante, porque ela era uma médica. Não sei se você conhece ela. Sim. Ela era uma médica que trabalhava... A morte é um dia que merece ser... isso aí, esse aí. Ela era uma médica que trabalhava na parte do hospital ali de gente que já estava para ir embora. Ela é enfermeira de cuidados paliativos. É enfermeira? Ah, tá. Então, eu achava que ela fosse médica. E aí, o trabalho dela era o seguinte, ela falou assim, eu vou pegar as angústias das pessoas que estão para morrer. Quais são as top 5 aqui, né? Dos arrependimentos. Quais são os maiores arrependimentos? E o primeiro arrependimento que ela falou eu não fui eu. Eu não fiz o que eu queria ter feito, eu não fui a pessoa que eu queria ter sido, porque eu não queria desagradar ao meu pai, eu tinha vergonha, eu não queria fazer isso porque eu tinha medo da sociedade, do que iam me taxar, do que iam falar que eu era, medo de não ter sido eu. E agora eu tô morrendo e não as outras pessoas. Então isso é uma coisa que eu penso muito, Valdinei. Eu penso assim, eu no meu leito da morte, imagina como que deve ser o sofrimento da pessoa falando assim,
caramba, meu, queria ter feito e não fiz, meu, e agora eu não tenho mais tempo de cumprir esse propósito. Porque o propósito, ele não morre dentro de você. Esse é o problema. Ele vai ficar lá dentro falando com você. Ele não morre dentro de você. Quer você o faça ou não, ele vai continuar lá falando dentro de você. Então tome cuidado. Porque quando você descobre o seu propósito, você é obrigado a exercê-lo, né? Por isso que eu tenho para mim, João, que a gente só começa realmente a viver depois que morre. Mas não essa morte lá na frente, a morte a cada dia. A morte antecipada. Quando você morre para a opinião dos outros, quando você morre para agradar os outros, quando você morre, você tem que morrer a cada dia, se você quiser viver de fato, né? E não ficar esperando, né, um dia, porque também ela relatou, né, pessoas que estavam numa situação terminal, né, mas a morte, nesse sentido físico, pode ser uma visita inesperada. Ah, sim, sem dúvida. Sem dar a gente tempo sempre acha que de tem fazer mais esse vida, balanço, né? Por isso às vezes. que a gente só começa a morrer, só começa a viver quando morre. Né? E morre a cada dia. Né? Nesse sentido que eu falei, morrer para expectativas, morrer para inautenticidade, morrer para falsidade. Né? Você não vai precisar ser falso com ninguém se você for verdadeiro com você sempre. Qual que é aquele versículo que tem na Bíblia, Valdinei? Quem quiser salvar a própria vida... aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Né? E aquele que quiser aquele que quiser guardar a sua vida, né? Conservar a sua vida, vai perder. E aquele que perdê-la, né? vai salvá-la. Nesse sentido que... É isso. O fósforo, né? A vela, só ilumina se ela queimar. A vida é uma vela. Você tem que acender e tem que deixar queimar. E o problema é que a gente fica querendo guardar. Guardar, né? Vou guardar. Uma vez eu presenteei a minha avó no aniversário dela, acho que de 70 anos, com um conjunto bonito, bule, de porcelana e tal. E ela não usava para nada, né? Algumas pessoas antigas têm esse costume, né, de guardar. E novas também, não é só as antigas, não. Não, isso aqui eu não vou usar. Tá? E um dia chegou uma pessoa na casa dela, ela falou assim, olha, vou mostrar aqui o que o meu neto deu, tá? E derrubou e quebrou. Sem nunca ter usado, né? E ela ficou numa tristeza, num desgosto com isso, né? Mas a vida é para ser gasta, né? Para ser queimada nesse sentido, né? No bom sentido. Que ilumine, que aqueça, né? A você e os outros também. Sim. Tá certo. E como estamos aí? Imagem boa essa, né? A gente podia pôr uma vela aqui. Da vela? Não, a da vela eu tenho uma pior do que essa. Eu tenho uma que aconteceu lá em Campos do Jordão e acabou a luz. E minha mãe não queria usar a vela para não gastar a vela, mas eu falei, mas se você não vai usar a vela agora, vai usar quando então, né? Não, porque daí vai acabar o estoque. Eu falei, é agora que tem que usar a vela. E é uma imagem legal para nossa conversa, né? Porque propósito, né? A gente está falando de propósito. Qual o propósito da vela? Iluminar, né? Exatamente. Iluminar. Esse é o propósito dela. Quando você pergunta o seu propósito, remete para isso, né? O que eu vim fazer, né? E isso está intimamente ligado à sua natureza, né? À sua vocação, à sua paixão. Por isso essa conversa que você falou, essa conversa íntima, né? Consigo, que você descobre isso. Valdinei, a gente está encaminhando aqui para o nosso bloco final. Eu sei que o nosso ouvinte ficou triste agora com isso, mas calma, ouvinte, calma. Toda semana a gente vai estar aqui para bater esse papo. E a gente conversou aqui sobre propósito de vida, a gente conversou aqui nesse segundo bloco sobre como encontrar esse propósito de vida, né? Eu entendo que essa é uma questão muito relevante, né? Porque ela fica latente dentro do nosso coração, dentro do nosso peito, né? Às vezes você está lá fazendo o seu trabalho, às vezes você está lá fazendo aquela coisa, eu preciso fazer isso porque eu preciso pagar contas, né? Existe o filósofo, né, brasileiro muito famoso, né? Como é que ele falava? Que é o Raul Seixas, né? Duas verdades se encontram, né? A verdade do universo e o boleto que está para vencer. Vagnão, você conhece essa? Do Raul Seixas? É alguma coisa assim. Depois agora não vai dar tempo de pegar, mas duas verdades se encontram, a verdade do universo e o boleto que vai para dizer o seguinte, beleza,
Filosofia, sim, mas tem conta para pagar também, né? Então, às vezes a gente fica nessa, vou filosofar e vou buscar o propósito da minha vida ou vou pagar as minhas contas? Olha, você vai ter que fazer os dois, né? Então, às vezes, você tá lá no seu trabalho, você tá lá no seu ônibus, tá lá no seu carro, você, não aguenta mais, tá 2 horas no trânsito e tal, mas dentro de você, você sabe o que te move, você sabe. E é uma coisa curiosa, né, Valdinei? Porque, assim, às vezes a pessoa pode achar que o propósito dela é menos valioso do que o do outro. Aí eu pergunto, olha que coisa maluca. O que é mais valioso se nós fôssemos pensar aqui friamente? Chutar uma bola de couro com outras 22 pessoas dentro de um quadrilátero ou salvar uma vida que chegou ali para você, uma pessoa em situação delicada, um pai de família, uma mãe, alguém que sofreu algum acidente e você salvou aquela pessoa, né? Por que eu faço essa pergunta? Porque, de uma maneira provocativa, né, muitas vezes um grande jogador de futebol é visto como uma pessoa que atingiu o seu propósito de vida, uma pessoa bem-sucedida e tal. Mais do que, por exemplo, um médico que salvou uma vida, mais do que uma pessoa que às vezes fez uma gentileza para uma senhora na rua. Então, não diminua o seu propósito de vida, qual que ele seja. Porque você não sabe. Às vezes você não tem o julgamento correto sobre isso, né? Seja quem você é, vá atrás disso, que a chave está por aí. Valdinei, minha pergunta aqui para a gente iniciar o nosso bloco final aqui. Todo mundo tem direito a um propósito de vida, Valdinei? Não sei se direito, né? Mas é uma possibilidade para todo mundo, né? Se você se recusar a viver no piloto automático, se você quiser sentido, viver, né? Não só viver no sentido cronológico, e estou lembrando agora no grego, você tem 2 palavras para tempo. Você tem a palavra cronos, né, de onde vem cronômetro, cronologia, né, na nossa língua, que é o tempo do relógio, né, o tempo do calendário. E você tem kairos. Kairos é o tempo do acontecimento, é o tempo do significado. Eu acho que o propósito é esse tempo kairótico, no sentido de que é aquela hora que você diz, puxa, era isso, né? Valeu, né, ter feito, valeu ter perseverado, valeu ter chegado aqui, é essa hora da iluminação, né? Acontece todos os dias? Não, mas acontece em muitos momentos, né? Você tem que cumprir a agenda, tem que cumprir o Cronos, né, para você em algum momento experimentar o Kairos, né, essa visitação do sentido, do significado, do propósito para a vida. Cronos e Kairos. Cronos e Kairos. Interessante, não conhecia. Os gregos diferenciavam esses 2 tempos, né? O tempo especial, o tempo do significado é o Kairos. Né? O Cronos é o tempo do cotidiano, né, do dia a dia. Tá certo. Valdinei, antes da gente encerrar aqui o nosso episódio de hoje, onde nós falamos de propósito de vida, o que é e como encontrar um, eu gostaria de passar a palavra para você, saber se você tem alguma mensagem final para quem está nos ouvindo agora nesse momento, para quem ligou o seu podcast, para buscar essa palavra, para buscar essa orientação. Se você tem uma palavra final, uma orientação para dar para essa pessoa que você julgue ser importante. A palavra que eu deixaria é a seguinte, João. Mais do que viver, né, é preciso deixar a vida passar por nós. Nesse sentido de que você encontra o seu propósito quando você realmente consegue sintonizar com a sua essência, com o seu chamado, com a sua vocação. Você pode simplesmente deixar a vida passar, nesse sentido do Cronos, ou você pode sintonizar o seu coração, as suas paixões, não é? E aí você entra nesse fluxo, não é? Nessa corrente que leva você na direção da estação, que é a estação na qual você deve desembarcar. A estação, né? É isso. Eu sigo aqui as suas palavras. Tem uma frase
que eu recebi esses dias, eu não lembro o nome do pensador, mas ela era assim, todos os caminhos levam à morte. Perca-se. Era alguma coisa assim, sabe? Para dizer, amigo... Tem aquele famoso, né, da placa, né? Não me siga, não sei para onde estou indo, né? Ah, essa também é boa. Eu gostei. Não me siga, não sei para onde estou indo. Querido ouvinte, não tenha medo. Todos nós desembarcaremos, no final das contas, na mesma estação. Seja você, seja genuíno. Busque aquilo que palpita dentro do seu coração, que no final das contas vai valer a pena. Essa é a nossa mensagem de hoje. Obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e um beijo no seu coração e até a próxima semana.